Boa noite a todos. É um prazer, uma satisfação que nós abrimos nosso segundo Cremers Convida, que é os eventos mensais que nós fazemos aqui para tratar de assuntos, principalmente envolvendo a comunidade médica. Não assuntos científicos em si, mas assuntos muito relacionados à medicina. Já como essa nova gestão sempre preconiza, nós somos muito mais pragmáticos e formalistas, né? Então vocês podem ver, nós vamos ter mestre de cerimônias, alguns conselheiros que abrem sempre essa sessão. E hoje nós temos a satisfação de receber aqui o Dr. Ricardo Dornelles, só para historiar para os presentes. Nós temos presentes aqui representantes da OAB, representantes do Conselho Regional de Veterinária, de Psicologia, Conselho de Representantes Comerciais, representantes da Unimed, Cooperativas Médicas, a nossa presidente da Sogante também aqui presente, porque desde que nós assumimos essa gestão, todo esse grupo de conselheiros tinha em vista a gente modificar um pouco aquela ideia de conselho e tirar o engessamento, principalmente em relação à parte judicante do conselho. Nós queremos ganhar tanto em celeridade, quanto em satisfação, quanto as respostas àquela questão judiciais serem muito mais rápidas. Né? E nós vimos aqui, está aqui os nossos dois corregedores, nosso corregedor adjunto, vimos que, da forma que está, nós vamos manter aquela mesma sequência de julgamentos e ao final de 5 anos já está com tanta sindicância para julgar e tanto processo disciplinares e todo mundo saindo satisfeito, tanto o denunciante quanto o denunciado. E nós vimos até numa conversa primeira com o ex-presidente da OAB, o Dr. Cláudio Lamáquia, qual seria o caminho para isso? Através da mediação e conciliação. Daí que surgiu o nome do Dr. Ricardo Dornelles, nosso coordenador da Casa de Mediação aqui da BRS. Então eu tenho a satisfação de convidar à mesa o Dr. Ricardo Dornelles. Agradecer o convite aqui do presidente Eduardo, dos conselheiros. Nós já tivemos algumas reuniões, exatamente no sentido de abrir os horizontes e esclarecer um pouco por que se faz isso, e qual é o sentido disso dentro de um conselho de classe. E nós, como eu sou advogado, venho trabalhando com isso há 20 anos, aqui no Rio Grande do Sul, pelo resto do Brasil. O objetivo, exatamente, quando se fala nesse método, nesse instituto, é aproximar as pessoas para o diálogo. Isso nós iniciamos na gestão do Cláudio Lamáquia, em 2007. Foi um projeto pioneiro do Rio Grande do Sul, em relação ao resto do Brasil, dada a resistência também dos advogados. Os colegas sabem muito bem o desafio que é isso dentro do campo jurídico, que existem outros interesses. E de lá para cá, essa metodologia, ela veio num avanço, com legislações, tanto dentro do judiciário como leis especiais para a mediação privada e extrajudicial. E isso abriu um campo. Hoje vem sendo muito utilizado, por exemplo, pela administração pública, prefeituras, governos, Receita Federal, Ministério Público, o próprio Tribunal de Contas vem se aparelhando com essas metodologias de lidar com os conflitos. Então, cada vez mais, o objetivo desse método, como o jornalista me perguntava, a ONU já recomenda isso há mais de 40 anos, que se use isso nos países. E eu, basicamente, o meu modelo é mais na linha francesa e uma parte americana, porque eu me enquadro mais na mediação mais humanista. O que é isso, mas eu vou tentar aqui, junto com vocês aqui nessa noite, sem ser
acadêmico e teórico, mas no sentido mais prático, né? Porque o meu trabalho tem sido a prática mesmo, tem a prática de formar pessoas para atuar nessa área e atuar nos conflitos do dia a dia que as pessoas trazem. Né? E o conflito é uma coisa que está presente na nossa vida, todos vocês sabem disso, que é muito fácil, né? É muito simples a gente encontrar conflitos, seja dentro de casa, seja nas nossas relações profissionais, escritórios, consultórios, hospitais. Então é uma caminhada, digamos que, lidar com a diversidade, né, com a possibilidade de dialogar. Então, esse é no primeiro momento, assim, digamos, é esse o objetivo de se fazer. Eu tenho uma certa resistência, né, sempre quando me apresento como advogado, né, comentei com o nosso colega, às vezes as pessoas acham que isso aqui é uma exclusividade do direito, ou da advocacia. Não é. Mediação é algo que está ligado à cultura de uma sociedade. Quando nós lidamos com o conflito, nós estamos lidando com os problemas de interesses, necessidades, sentimentos e principalmente de comunicação. Tanto é que eu fui buscar meu mestrado dentro da comunicação, na FAMECS, ali exatamente no sentido de aprimorar a comunicação, que é outra comunicação que não é essa comunicação do jornalismo. Porque a nossa formação, seja na medicina, seja no direito, seja na psicologia, ela é uma formação retilínea e de aprofundamento dentro daquilo que a gente exerce. E quando nós trabalhamos com esta abrangência, com essa área especificamente, nós trabalhamos com uma visão e um olhar interdisciplinar, lidando e aprofundando as necessidades humanas, sem, que é o grande problema, sem dar a solução para as pessoas. Então esse é o grande desafio. Qualquer profissional, em qualquer área. Eu tenho, ao longo desses anos, trabalhado nas mais diversas áreas de conselhos, e realmente é um grande desafio a formação das pessoas para lidarem sem darem conselhos. Construir um diálogo, com técnicas, com habilidades negociais, com escuta, com procedimentos, que é esse trabalho que nós fazemos, é um trabalho feito com procedimentos. Não é uma coisa solta que tu reúne as pessoas e fica num debate qualquer. Tem procedimentos para que isso funcione. Então, normalmente, o que isso acontece? A gente dá uma formação, por exemplo. Fiz uma época o pessoal da segurança pública na época da Copa do Mundo ali. Fizemos um treinamento para a segurança pública em função daqueles movimentos sociais. Acho que era 2013, 2012, que deu aquele movimento no Brasil aí que foi crítico. Aí tivemos a Copa do Mundo, e uma das coisas que a gente conseguiu observar foi que as pessoas que tiveram treinamento, principalmente da linha militar, eles tiveram mais cuidado na abordagem e no cuidado com as pessoas. Porque o trabalho de mediação tem a ver com cuidado, tem a ver com cuidar com as relações. Então, quando você oferece isso dentro do instituto, dentro de uma entidade, você está humanizando. Por isso que a ONU recomenda isso, os franceses trabalham de uma maneira tão intensa, isso desde os berços escolares, eles já criam essa cultura para os franceses, que você, quando tiver um conflito, você sente com o outro e tente resolver, sem terceirizar isso para o judiciário, para outros decidirem por você. Então é um problema cultural, que nós não temos essa relação. Nós estamos aqui, mesmo no Rio Grande do Sul, que já esteja avançado com isso, realmente a gente tem aqui pelo Estado, diversos centros já funcionando com isso. E a área pública é uma área que vem de uma maneira muito inédita aqui no Brasil, o Rio Grande do Sul vem adotando. A Prefeitura de Porto Alegre hoje tem uma Câmara exatamente para tratar tributos, questões de desapropriações, questões específicas da sociedade. Isso é fruto dessa lei de mediação que entrou em 2014, 2015, que deu, principalmente para o pessoal do direito, deu alguma segurança de como levar os seus gestores, os seus clientes, a usar isso para ter a segurança jurídica. Então, por um aspecto cultural, é muito forte, que nós, quando tenhamos uma situação, as pessoas perguntam:
O que eu faço se eu fiz um acordo aqui? Como é que eu executo isso? Como é que eu resolvo isso? Eu tenho o amparo do juiz, né, como se nós precisássemos dos conflitos que nós temos na nossa vida, nós precisamos sempre ter o amparo do juiz. E a mediação busca exatamente isso, é quebrar essa lógica de que tudo tem que ser judicializado. Né? E aí então, realmente foi bastante pioneiro, né, na gestão do Lamarck, que teve essa visão, né, dentro do Malver, de colocar isso no sentido de que o futuro da advocacia passa por isso. Hoje, com os algoritmos, com a inteligência artificial, a nossa profissão de advogado ela também está com os dias contados. Hoje tem esses estudos sobre isso. Então, claro que tu ter um método onde você propicia, né, legitima a autoridade, né, para lidar com essa situação de um conflito, seja na esfera que for. Por exemplo, e aí dentro do conceito de medicina, em outras áreas, os ouvidores, que são muito próximos aos mediadores, os corregedores fazem esse trabalho de filtro, para poder identificar o que é mais adequado se eu tenho uma situação entre dois médicos, ou nós lá que temos entre os advogados. Né? Vamos, dentro do Tribunal de Ética, fazer um julgamento, ou vamos propiciar para as pessoas a possibilidade de ter um profissional que cuide disso, né, a possibilidade de eles encontrar a solução. O que é mais justo? Né? Então depende. Não quer dizer que a mediação tem que ser sempre usada. Vai depender de quem, das pessoas que estão no dia a dia lidando com isso. Né? E aqui vocês, pelo que o Eduardo falou, né, da parte jurídica, né, entender a estrutura, como funciona, são os conselheiros que fazem os julgamentos, né, dos processos e ouvidoria, né, que passa, né, fazer a leitura e a partir disso fazer o julgamento. Como é na maioria dos conselhos. Agora, o que eu faço profissionalmente, né, quanto médico, quando recebo um processo, né, na situação de um conflito? Né? Que leitura eu vou ter sobre isso? O que é adequado? No caso de uma mediação, no caso de uma conciliação, no caso de uma negociação, no caso de dar um parecer, de ter um julgamento, isso sempre vai ter. Porque não é porque quando se implementa um sistema desses de diálogo, né, efetivo de diálogo, que aqui se dialoga, desde que o mediador não queira dar sentença, dar solução, você exercita a possibilidade de diálogo entre as pessoas. E isso é muito difícil. Não é tão difícil que nem uma cirurgia. Mas tem uma complexidade em criar nas pessoas condições delas conversarem. Não é muito fácil. Por isso tem que ter um direcionamento, uma preparação, né, um trabalho de escuta e digamos, um esvaziamento da capacidade crítica e de julgamento que nós temos. E aí é um problema bem complexo. Porque se eu tenho uma visão muito crítica sobre um determinado tema, eu devo ter a tendência, na hora de um processo desse, como mediador, como facilitador, a ter um processo de julgar muitas pessoas. E esse é um desafio que as pessoas superam, né, aos poucos. Alguns não conseguem, porque dizem que realmente vai contra as suas características pessoais, né, mas nos treinamentos que se faz focado, né, nesses desenvolvimentos de habilidades de comunicação, habilidades negociais, habilidades de escuta, esse trabalho é feito e a partir desse trabalho de treinamento específico para isso, as pessoas, aí é uma questão interna, né, a gente vai avaliar quem está mais adequado, quem se sente mais seguro com isso, para lidar com isso. Porque realmente algumas profissões têm grandes dificuldades. E uma delas, fala aqui de cadeira, são os advogados. Né? Eu faço isso, estou sempre dando treinamento para advogados, promotores, delegados, e tu vê que são profissionais, às vezes, que têm pela formação dentro do curso de direito. O advogado ele é chamado para dar parecer jurídico, né? Consultado para ficar escutando as pessoas e entrar numa outra seara que ele não está preparado, até porque as universidades não têm isso. Agora que nós aprovamos lá pelo Conselho Federal
a gente aprovou a obrigatoriedade dessa disciplina de mediação nos cursos de direito. Isso é uma inovação. Na Inglaterra, por exemplo, os cursos de medicina têm cadeiras de mediação e de comunicação. Porque se percebeu lá em estudos na Inglaterra que alguns problemas de processos contra a se davam pela falta de cuidado na comunicação com o paciente. E aí aquele médico que cometia algum erro e que não tinha uma empatia maior, normalmente as famílias processavam e as seguradoras acabaram criando essa estrutura dentro dos cursos, de alguns cursos de medicina, tanto nos Estados Unidos como na Inglaterra, exatamente para cuidar disso. Então, a mediação, ela, de uma certa forma, sou suspeito aqui, porque vivo disso há 20 anos fazendo isso e treinando, ela dá nas pessoas que normalmente desenvolvem, fazem os cursos, mesmo que não vão exercer o papel de mediadores, que poucos realmente vão para a mediação, ela dá um start para nós, para termos alguns cuidados com a nossa comunicação. Porque hoje em dia, todos nós estamos no mecanismo, numa questão do trabalho do dia a dia, onde é uma questão mais técnica, tu não tem tempo para, às vezes, escutar um cliente direito, um paciente, a gente sabe dessa realidade. E, por exemplo, nós na OAB, lá na Casa de Mediação, onde a gente tem disso dentro do OAB, o que nós percebemos entre cliente e advogado? É exatamente que a linguagem do advogado, às vezes, é muito técnica, e ele não dá informação, não tem tempo, vários motivos, e às vezes o cliente vai lá querer discutir com o advogado, insatisfeito. E aí quando a gente bota numa sala, para as pessoas poderem conversar, muitos advogados, olha, é uma questão de atenção. Eu estou num qual eu não estou dando mais atenção para determinados clientes, porque eu acabo perdendo o cliente, e é um problema de comunicação. Isso ocorre em qualquer área da vida humana. Por isso que esse trabalho pode ser feito em qualquer área da vida humana. Ele não é uma exclusividade do direito, ou da psicologia. É um trabalho interdisciplinar que é feito mundialmente. Se vocês olharem pelo sistema da internet, vocês vão ver que isso aqui é feito em toda a parte. Agora, estou falando aqui assim, tentando demonstrar assim, o trabalho na prática, e do que isso é possível. Ele abrange qualquer área. Nos conselhos de classe, que tem questões específicas em função dos estatutos, em função do regulamento, que já está pronto aqui, já está esboçado, dentro daquilo que é possível ser feito, isso é muito importante para dar os limites, inclusive jurídicos, éticos, desse trabalho dentro de uma entidade de classe. Um deles, vou tentar passar aqui uma das características desse processo em si é exatamente essa forma informal de trabalhar. Ele tem rituais, ele tem mecanismos, ele tem procedimentos que são construídos quando na implantação desses serviços em qualquer entidade, mas também ele tem que ter um regulamento que dê e que proteja a entidade de futuras aventuras. Porque é muito fácil, quando as pessoas vão trabalhar com isso, ou aplicar isso, misturarem os papéis. E depois as pessoas quererem responsabilizar o próprio mediador, porque disse uma coisa, mas fez outra. Quando a pessoa diz, olha, eu tenho o papel da imparcialidade. O que é ser imparcial? Não é ficar com cara de paisagem. A pessoa não tomar partido para lado algum. Como, quanto conselheiro, eu posso fazer isso? Se eu tenho, vou ter que julgar um processo. Se eu estiver julgando um processo, eu não posso atuar como mediador naquele processo. Sim. Então, outra pessoa pode fazer isso. O conselheiro pode fazer. Mas naquele processo que eu vou julgar, eu não posso atuar como mediador. Isso é algo fundamental. Por exemplo, na advocacia, quem advoga não pode, se estiver mediando, não pode advogar para aquela pessoa. A lei federal diz isso. Durante um ano você está impedido. E se você fizer isso, você responde uma indenização
sobre a questão da lei. Então, dentro de um conselho, né, principalmente os corregedores, ouvidores, né, que têm trabalhado com isso, o que fazem? Quem faz o recebimento das demandas, né, das situações, faz a escuta, avalia, entendeu? E ele tem conhecimento dentro dessa área, ele pode fazer um encaminhamento e a seleção do que é adequado ou não para mediação, ou conciliação, ou outra abordagem, seja para dar um parecer. Digamos, essa é a leitura inicial. Estou fazendo a leitura aqui dos movimentos das cabeças de vocês, né? Para ver se estou sendo compreendido. Agora, este processo das características extrajudicial voltado aos particulares, né? Ato voluntário, consensual das partes, o que é isso? As pessoas precisam aceitar isso. Eu não posso, porque sou presidente, bom, você vai ter que fazer a mediação. Não funciona. A pessoa vai, escuta, mas ela não vai colaborar. Porque no momento que, digamos assim, entre médico e paciente, né, ou entre a sociedade, ela tem as garantias que existe a confidencialidade desse processo, e que nada vai ser usado contra ela, nem contra o médico, dentro desse processo confidencial, a tendência é que as pessoas fiquem mais à vontade e elas digam e construam aquilo que interessa a elas. Nós não temos o controle, eu estou falando fora do... Nós não temos o controle. Olha, já tem mais de 1000 mediações na minha vida feitas. Eu entro numa mediação, eu não sei o que vai acontecer. Não tenho a menor noção do que vai acontecer, dependendo da situação que acontece. O que acontece que a gente ganha com o tempo? Né? A experiência que a gente ganha para lidar com determinadas situações, quando você senta e escuta a leitura de uma parte e da outra parte separadamente, que é o que a gente chama a pré-mediação, que é separadas, as leituras iniciais, você sai com uma vertente da situação. Quando as pessoas estão juntas, é outra realidade. Né? Então, ali, quando se está junto, é que efetivamente acontece o diálogo. Porque as pessoas podem realmente encontrar soluções, se quiserem, para frente. Por isso que se usa muito isso aqui em relações continuadas. Né? Relações que as pessoas mantêm, societárias, de família, né, profissionais, é uma tendência as pessoas usarem esse processo. Relações dentro das empresas, por exemplo, na área de dano moral, assédio sexual, se usa muito isso. Né, dentro principalmente na administração pública, né, que é um problema, tem as questões políticas, tem outras correntes que ocorrem dentro do serviço público, né, que tem uma certa complexidade. Agora, não quer dizer que se tem um serviço de mediação, todo mundo vai aceitar. Pessoas normalmente, uma parte procura, mas a outra parte tem muita dificuldade de aceitar. Porque tem, por uma questão cultural também, desconfianças. Né? Quem é esse mediador? Você está vinculado a ele? Você vai favorecer ele? O que esse profissional está fazendo? Né? Então, isso é cultural. Né? Mesmo que tenhamos isso há 50 anos já em alguns países, aqui no Brasil nós estamos iniciando. Até que, em termos de Conselho de Medicina, é o primeiro, né, que está criando essa possibilidade no Brasil. Não sei nem se o Conselho Federal tem essa possibilidade, né? Porque tem muita distorção dentro desse sistema. Tá? É uma área muito, digamos, como tem um lado um tanto subjetivo, na questão negocial, né, na questão do diálogo, no aspecto do respeito, do cuidado, né, muitos profissionais às vezes se deixam levar, né, por uma carga emocional, né, vem uma carga emocional dentro desses processos. Por que isso? Porque os conflitos, eles estão, além das necessidades, né, não entendidas, compreendidas, existe uma carga emocional de todos nós, seres humanos, que leva a muitos conflitos nas nossas vidas. Se vocês pararem, vocês vão ver. Mesmo um contrato, às vezes, é um desentendimento de uma parte com a outra, porque não cumpriu, porque desrespeitou, porque disse alguma coisa que a pessoa se sentiu desrespeitada, e às vezes os acordos é apenas um pedido de desculpas. Entram falando em milhões,
para serem indenizados, nós temos aí uma compreensão real, faz com que as pessoas às vezes se desculpem e está resolvido o problema. Isso acontece em esferas, principalmente na área empresarial, por exemplo, né, que a gente encontra essas situações e muitos empresários, olha, era realmente uma questão de um gerente dentro da empresa, né, um grande funcionário que tivemos, deu um entendimento, nas relações trabalhistas acontece isso, e tive que dispensar e a pessoa ganhou um inimigo. E às vezes quando você usa isso, é apenas às vezes um esclarecimento e um pedido de desculpa. Claro que eu estou reduzindo aqui porque não é fácil, isso não acontece em 10 minutos. Né? A gente fica lá 2 horas, às vezes, um tempo longo, porque você tem que aprofundar, você tem que criar em primeiro lugar uma empatia com as pessoas, né? Porque se você não gosta de gente, não dá para fazer isso. Né? Não tem como, é uma questão de estar junto com as pessoas sem tomar julgamento de dar a decisão para as pessoas. Esse é o grande desafio desse processo, tá? Na mediação. Na conciliação, que é muito parecido, que é muito utilizado, na verdade, dentro da maioria da nossa sociedade, já acabam utilizando a mediação. A diferença é que o conciliador, ele vai, em algum momento, tentar dar a solução para as pessoas, porque as pessoas querem isso. É muito difícil você passar para as pessoas, elas construírem a solução. A maioria das pessoas querem a solução. Elas querem que alguém decida por ela. Por isso que o nosso judiciário está com 110 milhões de processos no Brasil. Essa loucura, essa esquizofrenia da vida judicial. Tudo vira uma questão judicial. E o que a gente está tentando com esse modelo, né, com esse sistema, nesses últimos anos aqui no Brasil, desde 2010, basicamente, começou a lei, né, é exatamente mudar essa lógica. E aí, claro que você, dentro das entidades, dentro da sociedade como um todo, é um trabalho muito lento. Você primeiro as pessoas têm que entenderem, compreenderem as vantagens disso. Né? Isso, né, conversamos com o Eduardo, conversamos com uma parte aqui, né, dos servidores. Eu sei que tivemos alguns encontros, mas os nomes eu estou com uma certa dificuldade aqui. Mas o objetivo qual foi? Primeiro, entender se isso é viável ou não. Isso tem que ser feito. Então, não adianta querer implantar algo que depois não vai conseguir manter por questões de estrutura interna. Então, isso tem que ser pensado. Segundo ponto, né, criar uma regulamentação. Aí o lado jurídico, né, dar a segurança para que isso possa ser feito. E dentro das avaliações, né, estatutárias que existe dentro do Conselho de Medicina. Então, são outros pontos a serem pensados. Agora, o trabalho em si, né, que é o trabalho digamos assim, de ponta, né, que é a realização deste trabalho, passa pela formação das pessoas que vão fazer. Não adianta a gente querer botar num treinamento 100 pessoas. Não tem como. Porque ele é um trabalho de cuidado com a formação de cada um. Mesmo, independente da experiência de vida das pessoas. Porque você só vai perceber que está fazendo isso quando você senta numa mesa e você vai simular a situação de casos reais. Então, as formações se dão em cima de casos reais, não de questões teóricas fictícias. E quando você lida com um conflito real, que você enfrenta, você vai ver a dificuldade que é da imparcialidade, né, da condução, do tipo de pergunta, né, das abordagens negociais que as pessoas precisam ter. Né, isso acho que na faculdade de medicina, né, não me lembro, né, mas acho que vocês não têm, né, uma disciplina que trata de comunicação, que trata de abordagem com o ser humano, conflito, né? Não tem, né? A parte, né, o direito não tem, com certeza. Então, por exemplo, nós precisamos, como é o caso dos franceses, a implementação disso desde a primeira infância. E você vai mexendo com a cabeça, né, do cidadão e criando essa cultura, essa consciência de como lidar com o conflito. Você não precisa usar o judiciário para tudo. Ficar com as ameaças, né, questões que são desgastantes para todos nós.
E isso tem sido, né, em muitos conselhos, e sei que aqui também, né, uma demanda enorme de problemas para serem resolvidos. Né? O que se faz? Tenho certeza que todos vocês, né, têm pilhas e pilhas de processos para serem analisados, julgados. Aí tem uma situação às vezes delicada, aquele colega, né, como é que fica essa situação? É caso? Seria caso de usar isso? Seria caso de oferecer isso? Seria caso de proteger e não dar um julgamento? E usar a mediação? Então, tudo isso tem que ser pensado. Né? Mediação não é para botar sujeira para baixo do tapete. Ela é exatamente a possibilidade da pessoa assumir a responsabilidade por aquilo que aconteceu, o fato que ocorreu, e tentar resolver isso de uma maneira muito objetiva. Então, a mediação, além de ter esse viés, digamos, de esclarecimento, né? Estou cuidando aqui com as palavras para não entrar num viés muito técnico, tá? Porque a palavra reduz, né? Qualquer coisa que a gente diga é reducionista, né? Então, não dá para dizer, olha, isso aqui funciona sempre. Não é verdade. A mediação funciona se as pessoas quiserem. E às vezes o mediador pode ser iniciante, não tem muita experiência e funciona. Por quê? Porque as pessoas querem resolver. Agora, se as pessoas não querem resolver, elas têm desconfiança, estratégias, se o mediador não tiver uma certa habilidade, isso pode gerar também dificuldade nesse tipo de mediação. Então, se para o processo e se leva para o julgamento para dar uma decisão dentro do conselho. Que é assim que tem funcionado pelo Brasil, em várias entidades que estão fazendo. Então, ele é vantajoso, né, porque ele produz uma solução sob medida, feita pelas pessoas, né, com auxílio desse profissional, desse mediador. Tem todo esse rito informal, né, porque, na verdade, nós estamos trabalhando com a comunicação, nós não trabalhamos com prova, nós não trabalhamos com testemunha, nós não trabalhamos com oitiva das pessoas, nós trabalhamos com a realidade da fala das pessoas. E claro que tem, cada entidade monta os seus controles, né, de documentação, se sai um documento que se chama um termo de acordo, né, um termo de entendimento, que é a solução construída pelas pessoas. Isso pode ser feito em uma reunião, 2 reuniões, 3 reuniões, vai depender dos critérios que nós adotarmos internamente. São os procedimentos. Agora, o que não pode é usar isso e virar uma terapia eterna. O mediador não está bem trabalhado, ele não se trabalhou bem, aí começa a escutar uma situação, ele se coloca no lugar do outro, aí quando ele está puxando para um lado, aí a outra parte já fica insatisfeita, não quer colaborar, não tem interesse nisso, porque ela percebe. Então, quando a gente fala assim, a imparcialidade do mediador, né? Por que isso que é difícil? Porque se você começa a fazer perguntas com o espírito investigativo de interrogar um lado e esqueça o outro, a tendência é que o outro lado se sinta excluído. Entendeu? Ou, digamos, pô, você está favorecendo um lado em relação ao outro. E como é que nós percebemos isso? Né? Além da supervisão técnica que se faz, que é importante nesse trabalho, né? Como é na área da psicanálise, né? Como é na área da psiquiatria, né? Você tem que ter supervisão. Por quê? Porque você faz uma leitura daquela atuação e você avalia junto com o grupo se foi adequado em determinadas questões ou não. E às vezes a minha curiosidade pessoal, o Ricardo tem uma curiosidade em relação a coisa. Quando eu vejo, eu me perco do meu trabalho e fico muito entrando para um lado que não é o que as pessoas estão querendo. É uma curiosidade minha, internamente, independente da experiência. Então, é um processo de desconstrução, né, interno nosso, para lidar com essas situações do dia a dia, né, e ao mesmo tempo, né, está escrito na literatura, é um gesto de humildade também, entendeu? E de baixar os nossos egos. Né? Porque se você vai escutar, e escutar o outro tem que estar presente. Não se escuta consultando o celular ou com a cabeça afiada. E presença é um ato realmente de estar atento ao que está sendo feito. Porque se eu não faço isso, ao natural as pessoas perdem o interesse. Isso é algo muito interessante. Né? As pessoas são muito boas tecnicamente, muito
muito capazes intelectualmente, mas não conseguem criar condições de que as pessoas possam realmente conversar. Porque o nosso objetivo qual é? Que as pessoas conversem e encontrem a solução. E que, de uma maneira, digamos, de uma maneira rápida, né, mexendo inclusive na questão do custo, né, porque o custo disso é muito mais baixo do que os custos que se tem, né, para trabalhar numa questão administrativa judicial, é infinitamente menor nesse processo. Né. Só que vocês, olhem bem, é algo que tem vantagens práticas. A sociedade tem dificuldade de aderir isso. Mesmo quando, que é o nosso caso, lá no OAB, que a gente não cobra um centavo. É um trabalho voluntário de todos nós, advogados, em cima dessa prática para a sociedade. As pessoas não vêm. As pessoas têm resistência a isso. Por quê? Porque é muito difícil quando você acusa. Vamos pegar aqui na área médica. O seu paciente de muitos anos, daqui a pouquinho alguma coisa aconteceu e começa a te acusar. E vem para o conselho. E vem reclamar disso aqui. Aí fica um constrangimento, às vezes, da pessoa botar frente a frente. O que está ocorrendo mesmo? O que ocorreu? Qual é a história que existiu? O que não deu? O que não foi bem compreendido por uma parte da outra? O que o profissional realmente se deu conta? Olha, eu acho que aqui eu não fui, né, realmente eu falhei nesse ponto, isso não foi adequado, me desculpa. Né? Às vezes só um pedido de desculpa resolve muito, né? É que nem quando se dá um papinho d'água ali para aquele paciente que está sempre ali, dá um papinho, tá aqui um chazinho aqui, o cara resolve todos os problemas. Não precisa nem da medicação, né? Você faz isso. Dizem, né, os experientes aí dentro da área, principalmente na medicina comunitária. Né? Então, a somatização dos problemas dentro dessa área da medicação não é nosso papel, dependendo da nossa formação na área da psicologia, do conhecimento analítico, né? Não é nosso papel fazer leitura da psicologia, nem entrar dentro de um viés terapêutico. Porque botar as pessoas para resolver uma situação concreta, onde tem um problema que pode ser grave, pode ser mais ou menos leve, depende das pessoas. Só que as pessoas, por isso que quem atua, né, e faz a leitura, tipo no caso do ouvidor, ele entendendo um pouco desse tipo de comportamento, ele pode fazer o direcionamento exatamente para aquilo que seria interessante tratar, de uma maneira objetiva. Então, a formação na mediação, ela nos ajuda a dar foco, principalmente nas questões que a gente precisa tratar. Além da lógica, né, uma questão racional, que eu acho que é muito importante. Você explora de uma racional, você tem que ter lógica e objetividade na maneira de tratar com isso. Não dá para ficar um eterno, né, discurso de coisa. Você também tem que saber como lidar com isso, como abordar essa situação. Porque às vezes muito técnico também, você não facilita que a pessoa possa falar, possa ser realmente compreendida naquilo que ela quer resolver. Então, assim, de uma maneira, estou tentando fazer aqui uma síntese, né, desse procedimento, né, ele tem muitas vantagens, né, mas o maior desafio é porque as pessoas têm muita resistência a aceitar. Agora, quando elas vão conhecendo esse processo, elas vão vivenciando isso, que é o que nós conseguimos no OAB, né? Depois de muito tempo, os advogados hoje estão procurando isso. Hoje, eles, em vez de judicializar, eles estão usando isso para resolver muito dos seus conflitos. Por quê? Porque começaram a trabalhar questões de solução de sociedade de advogados, contrato de honorários de advogado com o cliente, problema de subestabelecimento, e problema de honorários dos advogados, que é uma quantidade de problema de compreensão, pela vivência, não pela questão da teorização, começaram a vivenciar isso e aí agora o que fazem? Começam a encaminhar casos com os seus clientes. Em vez de ir para o judiciário, já começam a fazer o encaminhamento para trabalhar dentro desse sistema. Então, é uma prática efetiva, né? Por isso que às vezes mesmo as pessoas que fazem a leitura, né, de muitas obras de fora daqui,
né? E às vezes vão para a prática e encontram muita dificuldade, mesmo tendo muita empatia, uma boa abordagem de comunicação, uma boa leitura, entendeu? Porque esse trabalho ele se desenvolve, se internaliza pela prática efetiva. Né? Não conheço, eu estou há 20 anos fazendo isso, lidando com gente de vários países. Isso aqui se dá pela vivência, pelo treinamento, pela supervisão, pelo acompanhamento. Então não dá para deixar as pessoas soltas, entendeu? E achar, olha, sou advogado há tantos anos, já tudo, tenho experiência. Aí chega na hora, a tendência do advogado é dar um parecer jurídico e querer resolver o problema das partes. Né? Ou o professor, por exemplo, querer dar uma aula de mediação das partes. O cara diz, bom, agradeço a sua aula, mas não me criou condições de resolver o problema. Então não é fazer discurso, né? É você criar as condições nas pessoas com a segurança do sistema, dessa estrutura, que ela tem uma formalidade, né, por um lado, ela tem um aspecto da confidencialidade, que isso tem que ser mantido. Então, quando se inicia, como é o caso aqui, né, pela presidência, né, a importância, né, do gestor entender esse processo. Que não dá para ficar indo lá dentro da mediação querer saber informações que são confidenciais. Você expõe a estrutura. Na área pública, por exemplo, no trabalho que a gente fez, foi uma das coisas que eu disse, pessoal, se montar uma câmara de mediação na área pública para não ter a verba para cumprir com os acordos que o órgão público tem que pagar, tire o nome de mediação, porque vocês vão matar tanto os profissionais que estiverem atuando, como, né, com a estrutura da credibilidade disso. Né? Porque hoje em dia a área pública, prefeituras, governos, né, procuradorias, o que eles fazem? Eles montam, treinam os profissionais, aí na hora do acordo, né, tem que pagar a parte, né, na indenização, seja o que for, não tem verba. Aí a pessoa reduz, cria expectativas, os advogados acompanham, gera o quê? Frustração total. Tu vai uma vez, na segunda tu diz, olha, eu não perco mais tempo com isso. Isso não é sério. Então esse aspecto aqui, né, fizemos uma leitura, né, de algumas situações, né, que teria para se trabalhar, né, vai depender exatamente da linha que vai se dar. Não dá para pegar tudo de cara, né, tem que começa gradualmente. O processo você tem que vai fazendo, vai analisando, vendo, olha, nessa área é interessante nós fazermos. Olha, nesse tipo de problema, né, não acho interessante fazer ainda. Vamos criar a cultura um pouco. Por exemplo, nós lá no OAB, depois de 10 anos fazendo isso lá, né, o que acontece? Agora nós fizemos uma ampliação de parcerias, né, por exemplo, delegacia do idoso, delegacia da mulher, violência doméstica, algumas coisas a gente vem trabalhando com isso. É extremamente complexo. Não é qualquer pessoa que vai fazer isso. Né, porque ela tem uma complexidade. As ações na área ambiental, né, que são questões de desapropriações, algumas questões complexas que tem. Entendeu? Tem toda uma comunidade. O que o mediador faz? Ele vai fazer um trabalho de comunicação com todo mundo. Vamos esclarecer os pontos que não estão funcionando. É simples. Não tem nada de complexidade nisso. É um trabalho simples. O problema é a gente internalizar o processo, saber para que eu sirvo, o que fazer isso, entendeu? E qual é o objetivo das pessoas nessa atuação. Então, para chegar a isso, precisa dar esclarecimento para as pessoas. Então, como é que se faz? Às vezes são folhetins que indica, né, que está dentro do órgão que vai fazer, e você dá informação para as pessoas. Tem algum funcionário, alguém que vai dar algum grau de esclarecimento. Você tem uma preparação para que as pessoas possam entender isso, né, de qualquer área. Não interessa a questão econômica, intelectual, né, é uma questão das pessoas terem acesso à informação. E por que eu comecei a falar da dificuldade de fazer isso dentro do OAB? Porque havia uma resistência, ainda há, dos advogados em relação a essa temática, como se isso fosse tirar o mercado de trabalho dos advogados. Então, por exemplo, quem conhece o Lamarck, né, como o advogado conhece, é uma pessoa de ordem, que luta pela nossa entidade, pela classe, tanto é que era presidente nacional.
E uma das preocupações, quando começamos a fazer isso, é exatamente: isso aqui vai tirar o mercado de trabalho dos advogados? Não, muito pelo contrário. Porque nos aspectos jurídicos do conflito, é interessante que o advogado venha para dar um parecer jurídico. Não é o mediador que vai dar o parecer jurídico, mesmo que o mediador tenha 50 anos de advocacia. É o advogado que a parte vai contratar para dar o assessoramento jurídico. Então, essa é a dificuldade, às vezes, de alguns mediadores que têm a formação no direito e chega na hora, querem dar o parecer jurídico. A mesma coisa dentro do Conselho de Medicina. Entendeu? O médico não vai dar o parecer na hora da mediação. Isso quem vai, dentro da estrutura, outro profissional vai fazer isso, não o médico, que está atuando como mediador. Agora, se ele for conciliador, o que nós conversamos aqui, aí sim, ele está legitimado a dar uma proposta. Eu tenho medo das propostas, quando vem de terceiro, porque normalmente, na prática, se comprova que as pessoas acabam não seguindo aquilo, ou não ficam satisfeitas. Sempre há uma insatisfação. Então, a construção, das pessoas construírem a solução, percebemos que 80% desses acordos são cumpridos. E você não precisa nem ter uma burocracia documentada, porque ela nasceu das necessidades das pessoas. Agora, como se leva isso? Seria uma pergunta. Como se faz isso? Como se chega a isso? É fácil chegar a isso? Depende. Depende de quem? Das pessoas que querem isso. Porque se a pessoa não quer isso, ela vem ali e acha que o mediador é um palhaço, que está fazendo um jogo de cena, um teatrinho, para que ficar perdendo tempo? Vai para o processo administrativo, vai para o processo judicial, vai buscar outra solução. Então, essa identidade do mediador tem que ser trabalhada. Dar a informação e, ao mesmo tempo, olha aqui, estamos aqui há horas, não conseguimos avançar. Vocês querem isso aqui realmente? É uma pergunta que a gente faz, claro. Eu já fiz mediação, por exemplo, entre dois psicanalistas, fazendo. Vocês não fazem ideia do horror que é. Porque todo mundo conhecia, conhecia toda a compreensão humana, mas um casal não conseguiam, entre eles, trabalhar no sentimento que era o problema que estava pressionando. Então, não me adianta ter muito conhecimento se na hora de lidar com o conflito a pessoa não quer realmente abrir para chegar nisso. Não adianta perder tempo. Então, não é adequado esse tipo de situação. Então, o desafio, sempre desse nosso trabalho, é perceber, e aí acho que dentro das formações e dentro da estrutura, pessoas com determinado treinamento e fazendo um atendimento inicial podem fazer encaminhamento para o melhor método adequado. A gente chama isso, os americanos chamam de multiportas. Qual o método adequado? É para um julgamento? É para um parecer técnico? É para uma negociação? É para uma conciliação? É um processo? É para mediação? Então, não sei se estou conseguindo entrar nas mentes aqui para vocês terem uma ideia dessa complexidade. Tá? A gente que lida assim, no dia a dia, lidando com isso, fazendo, e as situações tu entendo até hoje, e às vezes escrevo alguns artigos sobre isso, exatamente, que a dificuldade está em nós. Ela não está. Nós nos despirmos e as pessoas terem a consciência do que é isso. Se querem isso, e a entidade oferece isso, caso o conselho está oferecendo, agora, estamos fazendo o quê? A humanização dentro do conselho. Que é o que muitos conselhos estão fazendo, mundialmente se faz muito isso. Bonito. Agora, complexo. Para fazer isso, tu tem que ter a segurança jurídica também. Tu tem que ter todo o lado de como é que vai fazer isso. E aí, qual é o problema? Tu tem que ter treinamento das pessoas de como fazer isso. Por exemplo, em São Paulo e Rio de Janeiro, muitos desembargadores estão se aposentando e achando, porque
30 anos dando sentença, eles são mediadores. Né? E o que está ocorrendo lá no Rio de Janeiro, né? Rio e São Paulo? Um descrédito em relação à mediação. Por quê? Porque o cara não tem treinamento. Entendeu? Ele acha que ser juiz é uma coisa, tu ser mediador é outra coisa. O que você não dá é a solução. Agora você procura, né, e leva e conduz o processo para que as pessoas possam realmente encontrar a solução. E aí a dificuldade. Né? Porque se não quer, usa, faz artimanhas, usa determinadas estratégias, entendeu? Às vezes está com má fé mesmo, não quer, às vezes quer ganhar tempo, entendeu? Para prescrever algum processo, alguma coisa. Aí tem toda uma jogada que a gente, na estrutura, no procedimento, a gente tem que saber, tem que ficar atento, né? Não dá. Às vezes tem muitos mediadores, nós vamos trabalhar com sentimento, né? Com a questão da comunicação. Eu digo, não, muito bonito. Na prática, tu lida com vidas e com questões estratégicas de cada pessoa. Desde a pessoa que veio com um problema, como o advogado, que às vezes acompanha o seu cliente na mediação e vem com estratégias. Então hoje, por exemplo, nós temos dado muito curso para os advogados na mediação, advogando na mediação, que é outro papel. O advogado tem a noção de como construir soluções colaborativas, negociais, dentro do processo de mediação, sem a judicialização. Então é algo moderno, né? Hoje tem uma corrente muito forte disso, né? E tu vê cada vez mais advogados com 80, 90 anos fazendo curso, assim como jovem advogado, saindo da faculdade já querendo saber, porque ele está cansado do processo judicial. Né? E dentro da medicina, acho que não tem, né? Acho que na faculdade nunca abordaram isso. Né? Eu sei de alguns colegas lá do Rio, por exemplo, que fizeram alguns cursos, quando dei um curso na prefeitura, que também tinha um médico, 2 médicos que eram, né, da prefeitura, fizeram, né, e tu via as dificuldades, assim, eles mesmos comentaram, cara, que tem dificuldade, porque tem como um médico que escuto, entendeu? E que às vezes procuro dar a solução, na hora da mediação é um problema, né? Tem a tendência de fazer isso. Está errado? Não, mas você tem que saber por que eu não vou fazer isso. Por que eu tenho que me conscientizar que neste trabalho o importante é tu levar as pessoas a isso. E é muito difícil, né? É muito fácil, né? As pessoas aceitarem essa situação, o médico aceitar, né? Agora se ele olhar, é vantajoso, não tem nada a perder, pode ser interessante para mim, perante os colegas, entendeu? Minha imagem vai ficar melhor, até vou aceitar esse negócio. Então mesmo aquele que não quer, mas ele começa a avaliar do ponto de vista às vezes econômico. Empresários, por exemplo, aceitam principalmente pela questão econômica e pela confidencialidade e sigilo do mediador. O mediador não pode ser testemunha, nunca. O mediador no processo, se as pessoas se encontrarem e forem para uma briga, o mediador está impedido por lei de ser testemunha. Isso garante para nós uma proteção, a não ser quando ocorre crime, que aí sim, pela lei penal, né, nós somos obrigados a, olha, o que ocorreu, coisa que existiu um crime. Da outra abordagem, ela garante para as pessoas poderem falar certas coisas. Alguns falam, outros não falam. E nos treinamentos a gente percebe claramente isso. As próprias pessoas se dão conta de entrar nesse papel e ter que contar uma coisa sua, um conflito seu pessoal. A gente lida realmente com os conflitos reais. Né? Não adianta criar fictício. Trabalho com conflito real tem sentimento. E quando tem sentimento, a gente já faz uma elaboração do que deve ser dito ou não. Porque alguma coisa está incomodando. E aí cada um sabe com os seus, né, com o seu travesseiro ali, a gente vai saber, aqui eu posso fazer, aqui eu posso mexer, aqui eu não quero mexer, aqui é difícil, né? E nessas relações profissionais, às vezes, de mais tempo, a gente percebe que muitos que têm a coragem até de aceitar, às vezes resgatam determinadas relações que aparentemente estavam rompidas profissionalmente. Então também tem um ganho disso. Agora eu não sou um pouco assim, cético, né? Porque eu não acredito em milagre, nem que acho que a coisa cai do céu e resolvido facilmente. Acho que é um grande desafio para nós que fazemos
e um desafio para as pessoas aceitar isso. Agora, é legítimo? É eficaz? Né? Tem situações positivas? Tem. Agora, eu preciso compreender bem o que é a instituição me dar as condições, né, as seguranças, principalmente da confidencialidade, né, do sigilo desse processo, né, ter o apoio, né, para que as pessoas desenvolvam isso, porque realmente né, dizem, tem muita gente falando aí que é uma das futuras profissões aí do mercado, mas ela tem complexidade. Né? Os mediadores, por exemplo, no Canadá, são os profissionais mais bem pagos, né? Que a sociedade reconhece a complexidade que é deste processo. Então, ela vem sendo usada em diversas áreas, né, de como tu implementar isso. Né? Então, como é que se faz? Não é em meia hora que se faz isso. Não é sentar, duas pessoas, bota ali e faz que nem uma conversinha e está resolvido. Não é isso. Tem método, tem preparo do mediador, tem a estrutura, como é que ela vai funcionar, tem quem faz o encaminhamento, quem faz né, a adequação disso. Eu não me cesso o tempo. Eu queria os questionamentos agora, eu queria... Não sei se alguém quer ter um questionamento. Eu gostaria, doutor Ricardo Dornelles, até o senhor já explicou para nós, mas para ficar claro para a plateia em relação à questão da validade, primeira validade legal desse processo. É um processo reconhecido. Ele tem uma lei, que é a Lei 13.140 de 2015, que é a lei que trata da mediação extrajudicial. Tá? Então, essa lei, ela se chama Lei da Mediação Extrajudicial. Foi essa lei que abriu o espaço para que o órgão público, né, todos os órgãos públicos pudessem implementar, assim como os conselhos, né, o mercado no todo vem fazendo. E nesta lei, né, que o nosso ilustre colega já deve ter dissecado ela, né, ela tem ali exatamente as questões da segurança disso. E aí foi aquilo que eu falei no início, né? A vantagem para os advogados é que eles acabam tendo a segurança jurídica de encaminhar a utilização da mediação para as entidades onde eles são advogados, são conselheiros, né, jurídicos, diretores jurídicos, advogados, dando funcionamento para dar a segurança dessa situação. A partir deste termo de acordo, como a gente chama, termo de entendimento, sai um documento legal, um título, assinado pelas partes. Isso é a garantia para as pessoas, de caso não cumprirem com aquele tipo de acordo ou reconhecimento do que foi feito, entendeu? As pessoas possam, e acontece, e aí entra muito o papel, né, que no caso aqui seria o papel da assessoria jurídica, né, de dar o parecer técnico daquilo que é necessário quando uma situação não está bem colocada. Até nós estamos numa discussão atualmente lá no Senado, né, que querem colocar a obrigatoriedade do advogado em toda a mediação. E aí então quebra-pau aí na hora. É ou não é? Os colegas aí ficam rindo, né, mas é real. Claro que isso deve ser interessante, porque, em primeiro lugar... Fala um pouquinho mais alto. Eu imagino, né, desculpa, eu não sei nada do assunto, mas eu imagino que os primeiros interessados vão ser os próprios advogados, né, porque haja vista a natalidade de advogados do país, né? 1,5 milhão. Bom, então, eu imagino assim, que tudo aquilo que exclui o advogado ou que prescinde do advogado é uma ameaça basquedouro, né? Eu me sinto assim, um advogado estudando, prestes a me formar ou recém-formado, atando cachorro a gritaço, né? E de repente vem alguma coisa que pode me tornar prescindível. Então me parece que o grande inimigo da palavra mediação é o advogado. Nesse sentido, acredito eu, né, como médico, mas eu acredito que no sentido de poupar a justiça foi que criaram-se os juizados de pequenas causas. Né? Pequenas causas, né? Até 40 salários mínimos e tal, exatamente para desonerar
o judiciário das causas, enfim, do envolvimento maior e, portanto, mais pilha de processo, né? Os juízes, por sua vez, me imagino, que fiquem muito, esses sim ficam muito satisfeitos se poupar de uma sentença, uma coisa muito... A gente vê assim os juízes que já participou de audiência como vítima, como réu, como testemunha, vê o quanto o juiz se esforça para as partes se compuserem. Por quê? Porque é menos uma sentença que ele vai ter que fazer, ele vai ter que estudar, né? E ele realmente, em princípio, ele tem muito trabalho, apesar de toda aquela assessoria, né? Muitos juízes que a gente sabe, isso aí é de domínio público, no judiciário, muito frequentemente, as sentenças vêm praticamente prontas e os juízes simplesmente aquecem ou não, ou eventualmente virgulam ou pontuam alguma coisa. Então, por outro lado, eu acho assim que o belicismo é próprio do ser humano. Eu acho não, isso está escrito, né? Agora imagino, por exemplo, um mediador assim com o Lula de um lado e o Bolsonaro do outro. Isso não tem nunca vai nascer nada. Então, e o senhor falou num sentimento que eu acho muito importante, né? Que obsta a busca nobre da mediação, que é exatamente os afetos. Quer dizer, de repente eu estou numa peleia, isso aí depende da raça, até a raça tem a ver, né? O italiano, por exemplo, né? Até a origem étnica tem a ver. O Chico, às vezes, está numa peleia, mata por um palito de fósforo. Então tem coisas que realmente... Então me parece, eu estou falando sobre um assunto que eu não sei, não domino, sei muito pouco. A única coisa que eu sei é que meu filho está estudando isso fora do país. Ele está recém engatinhando. Mas me parece que onde a mediação tende assim, a evoluir é na mediação internacional e na mediação mesmo nacional, no que diz respeito a interesses de empresas, de interesses negociais. Porque aí o que acontece? Quer dizer, o sujeito sabe assim, se eu entrar numa parada dessa, eu vou gastar tanto de advogado. Se eu perder, eu posso perder tantos milhões, ou até bilhões no Brasil de hoje, né? Então eu imagino assim que talvez aí eu sou mais otimista. Agora, numa briga entre dois indivíduos, briga de vizinho, briga de marido e mulher, briga de colega, eu acho que a mediação precisa ter muito... Eu não vejo o ser humano com um espírito tão nobre que se incline à mediação. Sim. O ser humano tem, a não ser alguma pessoa muito bem informada, ou até mesmo doente, no sentido assim, de passividade, o ser humano gosta do combate, ele quer levar melhor, não é levar melhor a lei de Gerson, é levar melhor, ele quer vencer a parada, né? Então, realmente, eu confesso, eu não conheço nada disso. Gostei da sua colocação, vou fazer os comentários, acho que o doutor quer oportunidade. Parabéns pela sua explanação, gostei muito. Obrigado. Aprendi muito. Praticamente, eu quero lhe perguntar, dentro dos conselhos de classe, eu acho fácil isso, porque o próprio conselho, olha, fulano de tal, vamos fazer a mediação. Eu gostaria de saber a factibilidade na vida prática das partes, quem toma a iniciativa da solicitação da mediação. Eu tenho um problema com um vizinho, um problema com um colega, eu quero atuar dessa maneira, pela mediação. Eu contrato um mediador, eu entro em contato com o mediador e o mediador chama a outra parte. Como é a factibilidade disso de uma maneira prática? Funciona, tá. Deixa eu... Depois a gente vê outras questões aí, que eu vi que tem mais gente querendo. Em relação ao seu nome, doutor? Ricardo, tá. Em relação às suas colocações, né? Por incrível que pareça, eu vou dizer uma coisa, tem gente de espírito muito nobre, né? E é uma coisa impressionante que eu até estava fazendo a pesquisa sobre isso, que eu queria entender, né? Por exemplo, na área de família é muito usado, e é onde mais funciona, tá? Por vários fatores.
Nós aqui no Conselho não vamos trabalhar com família, né? Acho que pode acontecer de um casal de médicos estarem sócios, aí ter algum problema e virem acabar tendo que usar aqui, né, o serviço aqui. Pode acontecer. Mas nessa área de relacionamento afetivo, né, os sentimentos estão muito presentes. Né? E nós, na mediação, nós vamos atender, onde é que nós vamos mexer? É exatamente nos sentimentos. É a pessoa poder compreender, que às vezes as pessoas não se dão conta, às vezes, né, do que realmente estão sentindo. Se uma pessoa sente muita raiva, às vezes a negação da raiva, vocês começam, pode acontecer o quê? Adoecer. Né? Quantos problemas hoje se comprova que a somatização de determinadas frustrações, sentimentos, leva a doenças, né? AVCs e outros problemas. Né? Não estou dizendo nenhuma aberração aqui. Parece que é algo que é real. Tá? E na mediação, quando as pessoas conseguem, né, junto com o mediador, demonstrar, né, ou ressignificar aquele sentimento, é um momento que muda todo um contexto de aproximação, de diálogo. Tá? Eu não gosto de usar a questão de culpa, entendeu? Nem de dizer que é pacificação. Porque aí pode entrar numa questão religiosa que não é o caso. Entendeu? Agora, por exemplo, a própria CNBB, né, várias entidades gostam muito disso, né, usam isso, mas eu não trabalho dentro desse viés, eu trabalho dentro da questão da humanização, que é diferente, né, que é dentro dos direitos humanos. Entendeu? Enquanto cidadão, ele pode expressar, pode sentir, pode resolver se ele quiser isso. Agora, se ele não quer, não adianta forçar. Então, tem áreas que não conseguem avançar. É problema do mediador? Pode ser. Mas, normalmente, é um problema das partes não permitirem isso. E podem, por um processo, quebrar uma empresa, inviabilizar uma empresa de pequeno porte por aqueles problemas. A gente vê isso nos inventários, a gente vê isso nas dissolução de empresas, de consultórios, de hospitais que já fiz, que se detonaram, porque era um problema de advogados tentando construir, mas as famílias, né, primeiro casamento, segundo casamento, terceiro casamento, parente daqui, irmão daqui, gente daqui, entra todos esses interesses e é complexo isso. Não é tão simples assim de a gente fazer, não é a fala do mediador que vai mudar essa visão que a pessoa tem. Se ela tem essa resistência dela, como é que se mexe com isso? Aí é o ponto. Quando mexe no bolso. Porque às vezes a pessoa ela flexibiliza quando ela começa a se dar conta, junto, acho que está dando uma interferência aqui tá, né? Está dando uma... Oi. Por exemplo, na área empresarial, né? Porque contratos internacionais é outra coisa, se usa muito arbitragem, muito. Porque aí o árbitro vai lá, é um especialista que dá a solução. A mediação, por exemplo, nos Estados Unidos mesmo, que é muito forte isso, né? Canadá, o que eles usam? Por que usam a mediação? Porque na mediação tu dissolve um pouco a questão do conflito, que é a carga emocional que está por trás dos conflitos. E o emocional, na arbitragem, que são especialistas, né, que são peritos especializados no tema, tu não vai mexer nessa questão do emocional. A mediação, ela lida com o emocional. Agora, numa relação de dois profissionais, né, que estão, quem é que procurou, quem quer, quem não quer. Bom, aí eu vou te dizer uma coisa, às vezes não é nem os dois que estão em conflito, às vezes é uma terceira pessoa que diz o seguinte, olha, vocês se davam tão bem, e fizeram faculdade juntos, montaram uma sociedade, aí de repente deu problema, entendeu? Estão numa briga ferrenha, entendeu? Uma insatisfação permanente para trabalhar, e aí você, não, eu quero um profissional. Um terceiro vai procurar a mediação, indica a mediação. Né? Então, por exemplo, uma coisa é a câmara privada, as câmaras de mediação privadas, públicas, né, de órgãos.
A outra é os mediadores, né, que são mediadores individuais, que as partes contratam, porque olha, eu quero o profissional. Normalmente os advogados indicam, olha, tem profissional, tem especialidade dentro dessa área e coisa, e este profissional é que vai fazer a preparação, né, da estrutura toda. Liga para um, liga para o outro. É muito difícil a parte contrária, quando recebe um telefonema ou um e-mail, a reação é normalmente de acusação, ou de não querer. E às vezes as pessoas vão... Se tem advogado junto, né, assessorando a parte, pode facilitar, pode, mas às vezes é pior. Às vezes o advogado não quer por vários fatores, porque ele entende que ele vai ter que discutir aquilo na esfera judicial, porque é uma questão de processo, interpretação da norma, seja o que for. Né? Não é... Você vai avaliar ali se é caso ou não é caso. Agora, quando tem uma situação muito conflitiva, que o próprio advogado, com toda a credibilidade que ele tem e conhecimento da matéria, né, ele avalia aquela situação e diz o seguinte: olha, acho que se mandar para a mediação, pelo menos eu posso quebrar uma resistência entre as pessoas, entre os sócios, por exemplo, entendeu? Que isso aqui vai inviabilizar a empresa. E não é bom para ninguém. Então é normal que o advogado ou uma parte procure a mediação, porque ficou sabendo por alguém, viu no noticiário, alguma coisa, e aí ele vem querendo a mediação. Contrata o mediador. Daí as pessoas ainda, como não tem a cultura nossa, que as pessoas não sabem o que vão fazer. Como é que vai ser? Como é que eu vou pagar o mediador? Onde é que é? Quanto tempo leva? Quantas horas leva? Então são questões muito procedimentais, né, que a gente atua, né, nesse sentido. E aí tu tem que deixar claro, sabe? Independente daquela pessoa que me contratou, eu não estou vinculado a ela e eu não vou passar informações para ela, por uma questão de credibilidade. Em São Paulo ocorreu exatamente alguns casos lá de, né, não cumprirem com determinadas coisas. O que aconteceu? Surgiu essa lei federal aí que está discutindo a obrigatoriedade de advogados na mediação, porque tinha mediador fazendo papel de mediador e advogado dentro da mediação, cobrando pelos dois lados, para fazer economia para as partes. Gerou o quê? Representação no Tribunal de Ética da OAB de São Paulo. Cara, eu estou falando de negócios de 50 milhões. Entendeu? Onde a parte, bom, se eu tivesse que contratar um advogado, teria uma economia maior. Então, aí entra nos interesses, né, às vezes do olhar de ganho. Então, o mediador, ele não pode se preocupar, se ele tem a formação enquanto advogado, ele não pode se preocupar com o ganho do advogado. O ganho do advogado está determinado na tabela, né, nos critérios que ele vai cobrar. O mediador, ele tem outra remuneração, né, é inferior, é menor o valor, mas ele não tem o papel de advogar para as partes. Por isso que ali está colocado ali, coloquei, né, que ele é um processo de menor custo, mesmo em situações complexas. Pois aqui na Federação, na Fierro, nós temos uma câmara, entendeu, para fazer mediação entre as empresas. Mas o que ocorre? As empresas estão fazendo em São Paulo, pela questão dos custos das câmeras. Né? Então, por quê? Em São Paulo eles estão usando isso direto. Né? Os escritórios grandes lá estão trabalhando com isso. E dizem, olha, nós aqui no Rio Grande do Sul, que criamos as pequenas causas, lá nos anos 80, né, juizado especial, que era uma coisa para ser maravilhosa, né? Doutora Carmen, que daqui, né? Isso aqui, hoje em dia, ninguém quer advogar nas pequenas causas, porque virou um estrangulamento dentro do judiciário. Perdeu a credibilidade, porque não se faz mais justiça ali. As pessoas vão lá, não se aprova, a questão de prova, né, toda é uma situação, um horror. Aí tu pega os advogados, tu vê que a maioria não quer, e hoje está em 40 salários, né, na justiça comum, na federal está 60, entendeu? Então, por exemplo, tem se prestado muito para as questões da Caixa Federal, dos empréstimos, financiamentos, que é o maior cliente da Justiça Federal, é a Caixa Federal. Agora, do ponto de vista econômico e funcional e de tempo, este processo na esfera privada, ele é muito útil e muito rápido. A maneira agora,
Qual é o desafio? É a pessoa aceitar. É o grande desafio. A outra parte aceitar. Então você faz o convite? Faz. Explica. A gente chama pré-mediação. Explica na pré-mediação como é que funciona a estrutura, por que vai fazer isso, qual é o papel que a gente tem. Às vezes a gente faz por videoconferência, porque uma parte está em outro lugar, a gente tem que trabalhar com as partes, aí é um pouco limitado, mais uma conciliação. Mas você cria a gente chama um sistema de design, para que as pessoas possam se adequar a isso. O que é interessante? Então, claro que vai da orientação do mediador com as pessoas envolvidas. Às vezes são 5 pessoas, são 10 pessoas, 15 pessoas envolvidas na situação do conflito. Que eu acho que aqui no Conselho não é isso, não é tantas pessoas. Normalmente são 2 ou 3. São, duas partes. Então, por exemplo, quem é que vai procurar? Aí eu só queria trazer aqui para essa realidade aqui. Uma vez treinadas as pessoas, implementado isso, cabe a quem for fazer o filtro, diz o seguinte: olha, esse caso pode ser ofertado. Oferece para a parte que procurou. E aí você vai ver. Não quero. Mas pelo menos conversa com o mediador, para entender melhor. Esse papel informativo tem se demonstrado que ele tem sido muito efetivo. Porque as pessoas, no geral, elas não conhecem esse procedimento. Agora, o mediador não pode ser cansativo, de ficar querendo dar aula, sermão, dizendo: olha, a sua solução na sua vida, o senhor tem toda essa experiência, não conseguiu agora, eu vou resolver. O mediador não vai resolver. Ele vai dar condições para as pessoas resolverem. Se a pessoa diz: não, eu não quero, eu prefiro sofrer o processo. Agora, o que ele vai avaliar? Ele vai avaliar se aquele processo é interessante para ele. Se vai mexer profissionalmente na imagem dele profissionalmente, bom, eu vou aceitar a mediação. Porque isso também está me protegendo de uma maneira mais rápida, resolver essa situação. Então eu lhe digo assim, por exemplo, dentro do OAB, que a gente tem enfrentado entre casais de advogados que separam tanto a relação conjugal como a relação profissional. E às vezes são várias pessoas. É rolo grande, não é tão simples. Por que um aceita e o outro não? Quando percebe que vai afetar a sua imagem e economicamente é muito mais interessante tratar por aqui do que enfrentar um processo judicial, que é muito mais caro, muito mais desgastante, e a imagem ela não fica. Aqui não. Nós não dependemos de um terceiro para construir a solução, as partes que constroem a solução, sob a medida deles. E a informação ela é confidencial, ela não vai vazar publicamente, nunca. Então, às vezes, só este processo já é o suficiente. Respondi um pouquinho a... Eu fiquei curioso por que aqui as pequenas causas, como é chamado, o senhor falou que está cada vez menos valorizado. Eu tinha a impressão, a minha impressão como indivíduo, eu não acompanho isso diariamente, nem mensalmente, mas a minha impressão, e eu tenho ouvido de advogados, muitos advogados ligados ao OAB, inclusive, que realmente cumpriu um papel importante, cumpriu e cumpre um papel importante as pequenas causas. Ou seja, em primeiro lugar, eu não onero os juízes quentes, os juízes verdadeiros, os juízes são pseudo-juízes, os juízes não togados. Então, quer dizer, já desonera os juízes de trabalhar, no sentido de, não querendo para que ele vá folgar, mas desonera para ele se ocupar com coisa mais consistente. Bom, aí vem uma sentença. Frequentemente, e muito frequentemente, a sentença é ratificada pelo juiz, que torna a sentença de primeiro grau. Então, eu tinha uma ideia completamente diferente que realmente atingiu Sabe muito. Por que ocorreu? Porque aumentou o volume
a população hoje procura até 20 salários mínimos, não precisa de advogado, e elas entram, o cara riscou na parede e entra com processo. Não gostou da cara do cliente, entra com processo. Então, tudo gera processo. E aí o que acontece? A estrutura dos conciliadores, que são do juizado especial, e o juiz leigo, né, continua sendo só advogado ou não? Sim. Pode ser profissional, porque no interior às vezes é profissional de outras áreas, né? Sim. No interior tem isso. Mas a maioria é só advogado, tá? Que é um advogado, pode ser experiente ou inexperiente, ele que dá a sentença, faz a instrução, entendeu? Só que a questão probatória desses processos ela é limitante, que é, né, os advogados aqui... Só não aceita a perícia. Se precisar de perícia, já não aceita, não é conhecido o processo, né? Mas é outra coisa, não é isso aqui, né? Não é a nossa área aqui, a nossa ela tem outro viés aqui. O doutor que está com a mão lá. Doutor Ricardo, quero lhe cumprimentar pela palestra. Eu acho que o tema ele é extremamente relevante para o Conselho, e nós aqui da assessoria jurídica estávamos conversando sobre isso antes da palestra. E, na verdade, hoje não tem no Conselho nenhum instrumento jurídico, nenhuma resolução que nos permita... no Conselho Federal? Não, no Conselho Federal, e nem nenhuma resolução aqui do Conselho Regional. Que nos permita fazer a mediação desses conflitos ou até a conciliação desses ilícitos de menor potencial ofensivo, digamos assim. Tô tentando trazer um paralelo com o que ocorre hoje na justiça comum. Nós não temos aqui, por exemplo, uma possibilidade de mediação sem instaurar uma sindicância ou um processo ético com desgaste para o profissional médico que não sabe quando vai terminar o processo, né? Nós não temos essa ferramenta. Até existe durante o processo ético a possibilidade de conciliação, mas é ofertado isso de forma muito rápida, sem nenhuma técnica adequada, né, que um mediador tenha. Então, para nós aqui vai ser fantástico implementar isso, porque muitas vezes o médico se submete a uma sindicância, a um processo ético, por uma receita mal preenchida, por uma postagem que talvez não gere uma punição, mas que gera uma incomodação aqui no Conselho. Então, essa possibilidade de as partes poderem encontrar uma solução é excelente. E até porque no nosso meio jurídico tem aquela máxima de que é melhor um mau acordo do que uma boa sentença. Então, eu acho que, nesse sentido, a mediação e a conciliação é fantástico. E o papel do advogado, o advogado também tem que seguir um código ético e tem que pensar no que é melhor para o cliente dele. Não tem que pensar no que é melhor para si próprio. Então, eu não tenho dúvida que todos os advogados, o advogado que tem um compromisso com a causa, é totalmente favorável à mediação. Se não fosse isso, a OAB não teria encampado isso e não teria sido a pioneira a implementar isso nos conselhos, na sua ordem. Então, eu não vejo nenhuma incompatibilidade, eu não consigo enxergar o profissional advogado contra a mediação. Muito pelo contrário. Infelizmente, doutor, é que assim, o que acontece? Eu estou aí dentro dessa caminhada junto com os advogados, até no Conselho Federal, lá que eu estava na vice-presidência. É uma questão também de compreensão. Né? Por quê? Porque se o advogado ele pega uma situação e o mediador foge do papel do mediador, e ele começa a querer entrar na seara do advogado, vai dar um choque, entendeu? Porque a lei cabe interpretações. Então é uma questão hermenêutica ali que, né, dizer quem está certo sobre a interpretação é relativo. Tá? E outros interesses, às vezes, dos advogados, que às vezes faz com que não entenda que é melhor ele levar para essa condução e saber trabalhar com o mediador, principalmente na esfera judicial,
Saber trabalhar com o profissional. O problema é que tu, às vezes, tem pessoas muito mal treinadas para isso. Até o doutor Ricardo. Para isso, doutor Ricardo? Bom? Mas existe uma seleção para isso? Não, tem essa, como isso é novo no mercado aqui no Brasil, né, o que acontece? Né? Eu acho assim, nós no Rio Grande do Sul, né, e aí tem umas colegas aqui que vieram de fora, inclusive, né, o que a gente vê? Nós temos alguns cuidados. Agora, tu vai para o resto do Brasil, entendeu? As pessoas fazem curso final de semana e acham que são mediadores, entendeu? Sem ter a menor experiência. Mas é uma isenção E aí pegam qualquer tipo de situação e fazem aquilo que não é para fazer. Sim. Entendeu? E aí gera um conflito com o quê? Que é o que acontece nas OABs. Várias denúncias por mau uso, entendeu? Por má fé, por questões antiéticas. Eu queria trazer... Na área médica é novo, né? Doutor Isaia, só me permita só aqui atrás, só para concluir, até para não transitar em julgado. Nós aqui não podemos fazer na mediação, na conciliação, nenhum acordo financeiro. Okay? Nós temos uma limitação, tem uma regula no Código de Ética, que só possibilita as conciliações que não envolvam valores. Então, quer dizer, nós não podemos fazer arbitragem aqui. Então, isso também é favorável. Claro. É favorável. Com certeza. Que permite o entendimento, um pedido de desculpas, como o senhor falou, que pode resolver uma situação. É uma relação. Exatamente. Eu acho que esse é o grande ponto. Analisando nessa pequena experiência ainda as denúncias que chegam até o Conselho, o que a gente observa? Que grande parte delas estão relacionadas especificamente a uma relação médico, paciente ou familiares. Então, quando existe casos de óbito, normalmente a denúncia vem dos familiares. E o grande ponto é que não houve explicação, não houve Naquele conversa. problema que eu falei, exatamente. E aí surge o quê? A denúncia, que vai à delegacia de polícia e vai ao Ministério Público e vem para cá. O médico, o senhor colocou isso muito bem, nós não tivemos formação e não se tem ainda como nós vamos conversar com as pessoas, como nós vamos nos relacionar com os nossos pacientes, porque não sabemos, porque não temos tempo, os atendimentos são de urgência, e os hospitais são carentes. Então, dentro da mediação, eu acho que a grande oportunidade de se conversar, de se explicar, de chegar a um acordo. Eu acho que nesse ponto, Esse eu acho é o fantástico. objetivo. Eu acho que é o nobre exatamente esse o espírito ponto. disso. E que cai muito bem Sim. nessa questão de médico, paciente e assim por diante. Ou entre médicos, né? Questões que... As questões entre médicos não é um grande volume de denúncias De que demanda chegam aqui. no conselho. A questão maior está relacionada exatamente paciente. a relacionamento. Relacionamento Então, cliente-paciente, E né? para terminar, eu gostaria de fazer uma pergunta. Exceptuando os casos que uma das partes não deseja fazer mediação ou conciliação, quando não se deve fazer? Quando não se deve fazer, Exatamente. bom, aí tem que analisar o caso concreto, entendeu? Porque às vezes, por exemplo, às vezes é uma situação, uma das áreas, por exemplo, quando tu percebe claramente que há má fé. Tá? A questão da má fé, ela é complicada. Eu acho que aqui, por exemplo, né, se há uma questão que entra na esfera criminal, que não são os pequenos delitos ofensivos, entendeu? Entra numa questão de ameaça de morte, entendeu? Numa questão mais grave, assim, entendeu? De risco de vida, entendeu? Essas situações você não deve querer trabalhar, entendeu? Porque está colocando em risco até, às vezes, a vida das pessoas, aproximando. Então, claro, tem que se pensar muito no caso que virá, né? A gente tem, que às vezes tu vê claramente que a pessoa ela quer utilizar isso para ter acesso a alguma informação, por usar isso de uma maneira indevida. Tá? Então, isso acontece. Não é algo, assim, não é muito natural, mas acontece.
Agora, dentro, claro, como nós não temos uma experiência ainda de conselho de medicina, nós não sabemos, entendeu? Por exemplo, quais são, por exemplo, né? Você já conversou há muitos anos, né, dentro do conselho, né? Tem uma realidade, uma grande experiência jurídica e conhece a questão médica, né? Se tem uma ideia do que pode ocorrer. Agora, a implementação do serviço nessa humanização, nesse diálogo, que será um grande diferencial, porque você vai atender tanto o profissional como o paciente, de criar oportunidade para eles resolverem. Agora, como é que tu vai fazer? No teu caso, é ouvidoria, né? Como ouvidor, né? Corregedoria, né? Tu faz a leitura e recebe, tá? Tu mesmo quando tu recebe, o que está escrito ali, às vezes, né? Tem muita distorção no que é escrito. Isso é uma das coisas que, às vezes, lá no AB, quando eu dou treinamento, eu digo, não fiquem lendo o processo a fundo, porque o processo, a visão do advogado no processo, ela pode ser distorcida. O advogado escuta uma coisa e coloca no papel, numa petição, um pouco daquela realidade. Por exemplo, na área de família, um processo, uma petição pode destruir com a vida de um marido e de uma esposa, pela maneira como é colocado. E se o mediador vai pela leitura daquilo ali, e não olhar o que está acontecendo na realidade, né, na fala das pessoas, tu pode seguir uma linha, né, tendenciosa de pré-julgamento. Agora, dentro dos processos de vocês, né, que são sindicantes, né, que são abertos aqui, eu não sei bem como é que funciona a questão do jurídico, né, qual é o envolvimento do jurídico dentro desses processos, como é que ele dá o parecer antes, durante, espera, isso é uma coisa que a gente vai ter que adequar, tá? Então, claro que você está de uma maneira muito inédita, entendeu? Oportunizando esse diálogo de uma maneira respeitosa. Agora, tu vai ter alguém, vamos dizer, as pessoas que forem, né, fazer a avaliação para ver o encaminhamento, tem que ter muita consciência do que está sendo feito. Porque não é qualquer caso que dá. Tem casos que realmente não são. Às vezes a situação, olha, isso aqui é um processo judicial, é uma questão grave aqui, tem que ser debatido, né? Então não tem. Eu vi que tinha do lado, doutora. Boa noite. Bom, meu nome é Kali, então eu venho representando hoje o presidente Ricardo Breyer, que é o presidente do Fórum dos Conselhos e também presidente da Ordem. Quero parabenizá-lo, doutor Ricardo, pela excelente palestra, como sempre, né? O que eu sei é muito pouco de mediação, eu sei em função do doutor Ricardo, né, que é a nossa referência em mediação na OAB aqui do Rio Grande do Sul. Parabenizar ao presidente Eduardo pela iniciativa, né, é um tema extremamente importante, eu acho que todos nós devemos estar imbuídos dessa... no amadurecimento desses meios alternativos de composição de conflitos, arbitragem, mediação, conciliação, se nós pretendemos evoluir. E daí, considerando que o colega tinha dito aqui, trazendo e defendendo um pouco a advocacia, nós advogados temos que, eu acho que já começou a mudar essa cultura, né, nos esforçarmos para fazer com que mediação, arbitragem, conciliação se tornem uma realidade, e isso vem a favorecer o trabalho da advocacia e a implementação da justiça, porque agiliza o processo, reduz os processos, os processos contenciosos, faz com que a sociedade se aprimore. Então, a ordem, com imbuída desses princípios, né, de agilidade, celeridade no acesso à justiça, criou a Câmara, né, já na gestão do Dr. Lamáquia, e vem, digamos assim, qualificando e ampliando o acesso na gestão agora do presidente Marcelo Bertolucci e do Ricardo Breyer, né? Então, nos colocamos à disposição, parabenizamos. Eu ia fazer uma pergunta que o Ricardo já respondeu. Então, agradeço mais uma vez a oportunidade e o convite. Obrigado, nossa conselheira.
presidência da OAB. Bom, acho que é isso, né? Fica essa ideia assim geral, né? Então, os próximos passos aí, o doutor Eduardo que vai apresentar. Perfeito. Não, tá o desafio agora de todos nós, porque é bem por isso, né? Os colegas que estão aqui, nós temos que reduzir o tempo, a gente tem que perder aquela imagem, infelizmente nós como médicos estamos naquela visão de corporativistas, porque o doutor Isaiah que prova que a maioria dos sindicantes são arquivadas, e como é uma relação consensual, uma adesão consensual, a gente vai perder essa visão de que eu tenho um derrotado e um vitorioso, tanto na sindicância quanto nos processos éticos. Né? Então tomara que a gente tenha um longo caminho pela frente, mas vamos efetivar isso. Muito obrigado. Em nome do Conselho. Obrigado por a escuta aqui. Espero que tenha e muito obrigado a todos pela presença nesse evento. Obrigado.